Vós sois o sal da terra, já raiou a nova era. O tempo é fecundo, vós sois a luz do mundo. Evangelho, vida e amor, Evangelho do nosso Senhor. Boa noite a todos. A minha emoção não me deixa multiplicar 28 por 365. 28 anos por 365 dias, somados à presença de vocês, porque eu não sei aqui o tamanho da alegria de vocês, mas a minha é difícil segurar esse momento. Para quem passou e tem vivido essa experiência aqui, é muito difícil a gente se conter nessa hora, porque aqui se somou, desde o primeiro dia, o esforço de muitas pessoas. Muitas vieram e ficaram, muitas se foram e mudaram para o outro lado da vida. Outras estiveram aqui por um tempo, deixaram as suas marcas e se foram. Mas eu quero, neste momento, registrar a soma de todos esses números, que são mais abstratos, quando a gente racionaliza, mas eles se tornam extremamente sólidos quando é o coração que fala. Ao iniciar as comemorações do 20º aniversário do Núcleo Espírita Irmão Maurício, quero dar boas-vindas a todos vocês que vêm aqui pela primeira vez. Eu digo sempre que, se tivesse me avisado, eu mandava fazer um cafezinho e um bolo de fubá. Mas como vocês vieram de surpresa, eu vou oferecer só, na verdade, para vocês, a presença do Alex e da Elizabeth, que, na verdade, nós já estamos contratando para ficar aqui. Ele já chega e fala assim, quando que vai ser o ano que vem? Como é que vai ser? Já tivemos essa conversa aqui. Então, vocês ficam aí, na verdade, animados, porque vai ter mais. Mas não é muito fácil viver esse momento agora, porque a gente, às vezes, tem que fazer uma retrospectiva da própria vida pessoal. Mas se tem uma coisa que eu faço com muita segurança aqui, é fazer o meu olhar interior, verificar que as coisas podiam ter sido muito melhores se eu tivesse sido melhor. Mas só foram tão boas como foram, porque eu tive a ajuda de todos vocês. E aqui eu estendo não só os trabalhadores que estão na casa, os que passaram, os que foram para o outro lado, mas as outras casas espíritas, porque nós integramos o sistema federativo pela Federação Espírita do Estado do Espírito Santo e também pela Cruzada dos Militares Espíritas, onde nós tentamos implantar um conceito de espiritualidade a fim de que nós possamos trabalhar um mundo de paz e de harmonia. Então, ao abrir essa reunião festiva, eu faço isso com o meu coração em festa. Eu posso dizer para vocês que vivo momentos muito bons. E esses momentos, eles têm sido propiciados pelas experiências da bênção de ter nascido
em meu coração a ideia, junto com outros companheiros, de me colocar disponível para esse trabalho. Mas ele só prosperou, como já disse, porque outras pessoas colaboraram e muito. Em especial, eu quero tributar a uma pessoa em especial, que é a minha esposa, que tem sido um baluarte na sustentação desse trabalho. Eu tenho sido injusto com ela muitas vezes, mas ela foi e tem sido uma sustentação para a minha vida e me dá forças para prosseguir, bem como meus filhos. Mas eu seria injusto se não citasse os companheiros que nos acompanham desde o começo. Dias atrás, eu preciso lembrar aqui do Reginaldo, o Regi, lá da garagem. O Regi, para quem não sabe, é um portador de necessidades especiais que vem aqui na casa. Ele chega aqui embaixo, aí não é 3 horas, ele fica lá meio-dia, está lá embaixo esperando. E eu estou citando o Regi porque ele é o mais simples. E se eu fosse citar os companheiros mais valorosos, eu teria que citar muitos. Eu quero citar só o Regi. Porque quando eu reconheço o Regi, eu reconheço o valor de todos. Então, eu quero acolher vocês com um carinhoso abraço e queria colocar todos vocês no meu coração, porque verdadeiramente ele está em festa. Eu passo então a palavra para o Alex, porque eu vou começar a chorar daqui a pouco. Tem isso. Eu costumo chorar de vez em quando. E não vai ficar legal. Então, eu transmito a você que está em casa. Vem aqui conhecer a nossa casa. Está gostoso de trabalhar aqui. E eu prometo a vocês que assinar a carteira no 2º dia. No 1º dia tem café e bolo de fubá. No 2º dia tem vassoura e tem serviço. Amém? Amém. Esse amém está tão fraquinho. Amém? Amém? Obrigado, Alex. A palavra é sua. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado, Elizabeth. Que Deus abençoe a todos nós e que vocês fazem a diferença para nós aqui. Obrigado. Cristo, quero ser instrumento de tua paz e de teu infinito amor, onde houver ódio e rancor, que eu leve a concórdia, que eu leve o amor, onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão, onde houver a discórdia, que eu leve a união e tua paz. Onde encontrar um irmão a chorar de tristeza, sem ter voz e nem vez, quero bem no seu coração semear alegria pra florir gratidão, onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão, onde houver a discórdia, que eu leve a união e
compreender, consolar e dar sem receber. Quero sempre mais perdoar, trabalhar na conquista e vitória da paz. Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união e tua paz. Boa noite a todos. O Fiorito não chorou, eu vou chorar, porque eu fiquei emocionada aqui cantando essa música e pensando, né, nisso tudo que ele falou. E a gente acabou chegando também em certa época e fazendo parte dessa grande família, né, do Neim. A gente olha para um, já quer abraçar, chega outro, que saudade de você e tal, a gente acaba se tornando também, mesmo que distante, parte da família, do centro aqui, né? E a gente sempre tão bem recebido e é muito bom estar aqui entre amigos. Acabamos e nos tornamos amigos. Fazemos parte aqui de alguns anos, eu acho que já é o 4º ano. É o 4º, não é? Tem mais de 4? Já tem mais de 4, né? E, né, também todo mundo agradecendo todo mundo, e a gente agradece especialmente ao Del Rey e a Mari, né, pela acolhida. Ela vinha me trazendo hoje, eu falei, olha, como a gente não tem palavras, né, a gente fala muito obrigada, mas é muito pouco diante do que esses dois aí fazem. Eu nunca vi um desprendimento desse, uma acolhida dessa. Né? É espírito bem avançado, né, gente? Nós um dia vamos chegar lá, que Deus conserve vocês assim, porque se evoluir mais, vocês desaparecem da nossa convivência. Então fica assim, né? Não pode evoluir muito não, senão desaparece. Que Deus abençoe vocês dois, com esse carinho, esse cuidado, né? E vocês representando aqui a casa, muito obrigada, viu? Nós terminamos hoje a nossa caravana capixaba, né? Aqui nessa casa, com muita gratidão. Eu estou gostando tanto daqui, eu fiquei encantada com as terras, né, capixabas. E falo com o Alex, nossa, Alex, vamos procurar um lote aqui, né? Ele falou, oh, meu Deus do céu, né? Vamos procurar um lote por aqui, né? Porque o andar debaixo da Meire nós já tomamos conta, né? Agora vamos procurar um lote, porque agregado assim é bom só de vez em quando, né? Mas muito obrigada a vocês todos, né, que estão nos ouvindo aqui, as outras casas que nos receberam. Eu fico até sem graça, eu falo, meu Deus do céu, será que esse povo está sabendo, né, o que está fazendo? Tanto cuidado, tanto carinho, tantos abraços, tanto mimo. É um trabalho para a gente, que às vezes é um pouco árduo, né? Não o estar aqui agora fazendo, que é maravilhoso, né? Mas até chegar a isso aqui, a gente às vezes passa uns perrengues, mas tudo fica bom depois que a gente está pronto para o serviço, né, com a ajuda de vocês. Então é repor as energias quando a gente encontra esse povo bom desse jeito, que nos recebe com tanto cuidado. Muito obrigada a cada casa e especialmente a vocês aqui hoje. E que a gente tenha uma noite bem feliz. Boa noite, Alex. Gente, boa noite. Esse boa noite está forte. O Fiorito já treinou os 6, né? O povo de casa fica feliz porque sente, por meio da voz, a vibração do ambiente, né? Eu quero pedir licença para vocês aqui, porque um amigo aqui acabou de perguntar, é o Júlio Jorge, que dia que nós estaremos nesse ano lá em Divinópolis, nas Minas Gerais. Por acaso, na próxima terça-feira, dia 10 de junho, nós estaremos aí em Divinópolis, Minas Gerais. Vai ser o tempo de trocar as malas lá em Brasília, a gente já segue para
para as Minas Gerais, né? Gente, nós pedimos licença ao irmão Maurício, né, a toda a espiritualidade que administra as atividades espirituais dessa casa, a inspiração de Jesus para as palavras, para as canções, para as mentes que estão conectadas conosco nessa noite. Eu desejo é que a gente seja instrumento útil da espiritualidade, porque bem antes de nós imaginarmos esse momento aqui, eles já estavam com ele planejado do lado de lá. É engraçado, né? Tem umas coisas engraçadas, porque a espiritualidade que dirige esse nosso trabalho, nesse evangelho musical, eles dizem que esse é um trabalho que não é para ser vendido. Eles dizem que nós não podemos sair por aí oferecendo, mas que também não é para ficar escolhendo lugar, recusando convite, né? Mas hoje nós quebramos o protocolo, né? Porque eu já entrei aqui e já ofereci para o Fiorido o ano que vem, né? Quando ele falou da nossa conversa aqui, é porque eu já cheguei de oferecido já. Eu falei, Fiorido, ó, de tal data a tal data, já está reservado aqui para vocês, e eu sei que se vira para organizar o grupo aí, viu? Gente, aonde a gente vai, o povo conhece esse tal desse Fiorido, gente. Que é isso? Nossa, tanta gente mandou um abraço para você, não sei o nome de ninguém, mas está abraçado. Muito bem. Nós escolhemos como tema dessa noite, e eu preciso explicar umas coisas para o povo de casa. Para vocês aqui era desnecessário, mas vocês vão ter que escutar, porque o povo de casa às vezes não sabe, né? Mas, primeiramente, como já foi dito aqui, nós estamos na cidade de Vitória, no Espírito Santo, Núcleo Espírita Irmão Maurício, completando 28 anos de idade. Esse jovem, né? Nessa quarta-feira, dia 4 de junho de 2025, a nossa transmissão de número 1275. Então, hoje vai ser um evangelho musical que, no nosso caso aqui, né, nós teremos uma missão que eu diria assim que é especial, porque comemorar mais um ano de existência de uma casa espírita é muito importante. Nós estamos ficando especialistas em aniversário de casa espírita, inclusive lá em Divinópolis, é aniversário do Centro Espírita Jesus de Nazaré, semana que vem também, né? E a gente tem essa facilidade nas comemorações, especialmente por causa da música, né? E Elizabeth hoje convidou uma banda invisível. É, gente, festa de quartel tem que ter banda, não tem, Fiorido? Tem que ter banda. Então a Elizabeth trouxe a banda dela, ela é invisível. Então a gente já vai começar pedindo para a nossa alma ficar em posição de sentido, muito atenta, porque o momento é importante. Essa casa aqui, agora eu quero explicar para o pessoal de casa, né? Eu estava conversando com o Fiorido aqui, ele me explicando, né? Ela foi erguida, gente, numa garagem simples, dentro do quartel aqui de Vitória, não é? Da Polícia Militar, é isso? Numa garagem. Mas desde o começo, ó, a bandeira do Evangelho de Jesus já estava fincada nesse tal desse Neim. 5 de junho de 1997, foi isso mesmo? Tá certo? Um grupo de militares escolhe servir não só ao Brasil, não só ao Espírito Santo, não só a Vitória, mas servir a Jesus. E funda essa casa de luz. Com muita disciplina, porque a gente vê que tem, a gente bate o olho e já percebe, mas também com muita caridade. E hoje nós estamos aqui, né, gente? 28 anos depois. E eles estão, ó, marchando, firme na direção da luz, nessa missão de iluminar as consciências que ainda estão mergulhadas nas trevas da ignorância, né? Nessa missão de consolar corações. Outra curiosidade para os amigos de casa, porque vocês já sabem disso, né? Vocês vão ter que ter paciência de escutar de novo, né? O nome da casa, gente, não foi escolhido por acaso. Eu gostaria até que você depois, para o seu próprio bem, buscasse mais informações sobre esse companheiro chamado Irmão Maurício. Eu fui lá e dei uma pesquisada rápida e descobri que ele foi um soldado cristão na antiguidade, lá uns 200 e poucos anos depois da passagem de Jesus aqui enquanto encarnado, né? Líder de uma famosa legião, chamada Legião Tebana, e ele preferiu o martírio a trair a sua fé.
E conta-se mais ainda, né? Aqui na região tem um ponto turístico muito conhecido, em Vila Velha. Não tem, gente? Convento da Penha. Trem mais bonito do mundo. Compensa ir lá passear, não é? Uma vista maravilhosa, uma energia muito boa. E o povo, eu dei uma lida aí, diz que em 1643 teve uma tentativa de invasão holandesa no convento da Penha. E o povo fala que os soldados espirituais teriam se manifestado em defesa do santuário. E muitos reconheceram naquela visão a presença espiritual de irmão Maurício e da sua legião de luz. Aí eu fiquei pensando assim, gente, aqui é uma casa fundada por soldados da terra e guiada por um soldado do céu. Hoje nós vamos tentar, eu não estou garantindo que a gente vai conseguir, nós vamos tentar usar uma linguagem bastante especial nas reflexões dessa noite. Uma linguagem que, na minha opinião, combina bastante com as origens dessa casa aqui. Então, se por acaso aparecer aqui alguma expressão um pouco diferente daquela que se ouve normalmente, né, num centro espírita, você não precisa ficar espantado nem estranhar. É só um jeito que nós encontramos de tornar esse momento ainda mais próximo, de traduzir tanta coisa boa, tanta verdade, né? É um jeitinho nosso de falar assim mais direto ao coração, especialmente daqueles que conhecem a história do Neim, que viveram ou plenamente ou em parte estes 28 anos. Porque no fundo, gente, todos nós estamos aqui num treinamento. E quando a gente está em treinamento, cada um de nós tem o seu posto. Cada um de nós tem a sua missão. Não é assim que fala lá no quartel? Tem que ter a missão. Tem desafio? Tem. Mas nós temos um privilégio, que é de receber as instruções do alto. Se você... Calma que vai dar tudo certo. Jesus está te convocando hoje para você se dar a oportunidade de um pequeno aperfeiçoamento espiritual. Então, o convite, enquanto a Elizabeth canta, é o seguinte: respira fundo, ajeita a sua farda espiritual e bora marchar junto nesse evangelho musical aqui, porque a missão foi dada e ela está só começando. Combinado? Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou e nisso Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar se o mundo te fizer cair.
Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar quando o mundo te fizer cair. O coral do Neim já está aquecendo a voz, hein? Tem até animador de torcida aqui, você viu? É porque você canta muito concentrado, você está perdendo aí o negócio aí, né? A festa hoje está animada aqui, hein? Gente, nós convidamos Emmanuel para participar desse aniversário aqui. E eu penso que o tema que ele traz para nós hoje, do livro Pensamento e Vida, capítulo 1, o espelho da vida, tem muito a ver com esse momento tão importante na história dessa casa bendita aqui. Emmanuel começa já dizendo assim, ó, a mente é o espelho da vida em toda parte. Eu de vez em quando eu penso, e hoje pela manhã nós estávamos lá em Domingos Martins, e nós não conseguimos desmontar todo o equipamento ontem à noite, aí eu fui lá de manhã, a Elizabeth foi resolver umas outras coisas lá, eu terminei de desmontar as coisas, sentei lá e fui pensar, eu falei assim, deixa eu pensar aqui nessa história desse aniversário dessa casa espírita, porque é uma casa espírita um pouco diferente das demais, né? Muitas casas espíritas começaram nas garagens, isso aí eu não tenho dúvida, porque a gente anda muito e percebe, mas da garagem de um quartel, eu só tenho conhecimento dessa aqui. Talvez vocês que estão ligados aí tenham conhecimento. Então eu comecei a pensar alguma coisa. Eu pensei assim, a vida é uma missão. O espírito é um soldado em evolução. Então, a mente é o quartel-general. Quartel-geral, QG, é assim que vocês chamam? É o QG. Porque é lá dentro que tudo começa. É de lá que saem as ordens, os comandos, não é? Os planos de ataque, os planos de defesa, é dentro do quartel. Tem dia, gente, que o QG está tinindo. Tá uma beleza aquilo, pensamento limpinho, os objetivos assim estão tudo claro, tá aquela paz. Mas tem dia que parece que teve mutim. É mutim que chama? É motim, né? Fala direito, Alex. Tem licença poética, né? Mas parece que tem dia que teve motim dentro do nosso QG, gente. É o ego dando umas ordens, tudo atrapalhado com a gente. E o pior é que a gente segue. É a raiva mandando na tropa. E tem uma tropa boa lá, né? Tem vaidade, egoísmo, orgulho, inveja, ciúme. Então, tem um soldadinho lá que dá trabalho. É o orgulho achando que ele é o general do quartel. Aí vem o Espiritismo, né? Com a colaboração de Emmanuel, e fala assim, a mente não é só um reator, não. A mente reflete. Reflete aquilo que já está em nós. E reflete também aquilo que nós absorvemos desse mundão de Deus. E quando ele está dizendo que a mente reflete, ele não está falando que a mente é um espelho, tipo ali no banheiro tem um espelho ali. Não é tipo o espelho de banheiro não, que só serve para refletir a cara amassada da gente lá. É um espelho de comando. Olha que interessante isso. Tudo que passa gera consequências. Gera consequência naquilo que a gente sente, gera consequência naquilo que a gente pensa, gera consequência no que a gente fala, gera consequência nas nossas atitudes, nas nossas decisões. E se a mente anda refletindo coisa demais,
sem ter uma peneira, né, um filtro de vigilância, é sinal que o soldado ele está precisando dar uma passadinha no departamento psicotécnico espiritual. Lá no quartel tem um departamento psicotécnico lá, quando o soldado está meio fora do rumo, do prumo, eles encaminham ele para lá. É sinal que o cabra está precisando fazer um exame de consciência, traduzindo aqui bem para o popular mesmo, sabe? Aquele exame de consciência que chama a gente num canto e fala direto e reto. Chega a dar um apertinho na alma assim, ó. Vai apertando, vai arrochando, porque a consciência é assim. E não é do lado de fora, ela é um aperto interno. Ela vai apertando até você fazer assim, ó. Estou pronta, comandante Jesus. Pode mandar que eu vou fazer. Vamos pensar nisso? Cantando a gente pensa melhor. O que a sua alma está refletindo aí agora? Vim até aqui derramar o meu passado em ti. Vim banhar os pés que andaram por aí, sem carinho receber. Hoje estou aqui, não porque mereço, eu sei, pois tu sabes por onde eu andei, conheces bem o meu perfume, mas tu sabes também que o meu choro é sincero, porém não tenho nada a oferecer, meu Senhor, mas te dou a minha vida. É tudo que tenho, recebe o meu nada, refaz a morada, habita em mim, me pega em teu colo, me acalma em teu peito, sou teu, sou eleito, e a minha essência é exalar teu cheiro. Hoje eu estou cantando tudo resumido para dar tempo da fala e da música. Eu não sei por que você está com pressa. Aliás, eu sei, eu não vou contar. Né, Melody? Nem olha para mim, olha lá. Muito bem. Continua, Emmanuel. A mente ergue-se na terra para Deus, sob a égide do Cristo, a afeição do diamante bruto, que arrancada ao ventre obscuro do solo, avança, com a orientação do lapidário,
para a magnificência da luz. Gente, essa semana é chique demais, não é não? Eu traduzo esse trem para o goianês aqui agorinha, vocês vão ver o tanto que fica fácil entender. Nos seres primitivos, diz ele, aparece sob a ganga do instinto. Nas almas humanas, surge entre as ilusões que salteiam a inteligência. Diz que esses espíritos fazem isso com a gente, é igual a águia. Diz que voa alto, não é para ficar olhando a gente lá de cima, é para nos estimular a olhar para cima. Eles querem que a gente busque também o desenvolvimento dessa asa da intelectualidade, sabe? Nós vamos precisar dela para voar. E revela-se nos espíritos aperfeiçoados por brilhante, precioso, a retratar a glória divina. Vamos por parte? Ergue-se na terra para Deus, sob a égide do Cristo, a afeição do diamante bruto. Todo soldado, ele começa recruta, não é, Fiorito? E todo espírito também. A mente, no início, ela é igualzinho o diamante bruto, que é uma expressão muito simples, né? Enterrado no chão da ignorância, um chão duro, coberto de terra, coberto de ego, coberto de ilusão. Mas Deus, que é o comandante supremo, Ele mandou para o mundo, para esse mundo que nós nos encontramos aqui, o maior de todos os generais, Jesus Cristo. É Ele que orienta esse lapidário espiritual. Alex, que lapidário é esse? O tempo, as provas, as dores, tudo isso vai lapidando a gente. Os encontros que a Elizabeth citou aqui, os encontros com os amigos, isso vai lapidando a gente. Vai ajudando a gente a lapidar a própria alma. Então, gente, essa nossa mente é assim, no começo ela é esse diamante recém-retirado da terra, sabe? Bruto, cheio de casca, precisando de lapidação. É o recruta que chega no primeiro dia do quartel, ele fica sem rumo, sem noção. E o duro é que tem uns que acabou de chegar e eles acham que eles já sabem tudo. Tem disso. Eu dei uma lida, eu estudei, diz que tem isso. Quando essa mente avança mesmo, né, aprofunda um pouco mais nessa fase da busca da humanidade que nós nos encontramos aí, já consegue pensar um pouco mais, criar raciocínios, estender um pouco mais o campo da memória, mas aí entra uma confusão, que Emmanuel fala que as ilusões salteiam, elas dão uns pulos assim, ó, na nossa inteligência. Ou seja, o soldado ele já tem um raciocínio já, mas ele está meio distraído, né, nos mirantes do ego, pensa que fama é vitória. Ele acha que vingança é justiça, tem muitos que acham que é assim. Usa da violência em momentos que deveria usar da educação. A vaidade transforma em força bruta, muitas vezes, em agressão. Mas o tempo vai passando, né? Hoje o Fiori estava me contando aqui que um dos desafios é levar o evangelho para dentro dos quartéis, né? Dentro das delegacias, para ajudar, inclusive, os próprios amigos que atuam nessa área a ter um pouquinho mais de longevidade dentro da própria encarnação, porque estão voltando mais cedo para casa. Enquanto a média de vida aqui está em 78, mais ou menos, avançando um pouquinho mais, essa turminha aqui está chegando, não está dando conta de chegar no 6.0. Mas vamos andando e a gente vai se ajeitando, é assim, nós vamos parando a esquina torta, gente, vai aprendendo a brilhar sem ficar ofuscando ninguém, sabe, sem querer apagar o brilho dos outros. E é treinamento, a mente precisa ser treinada, e quando ela é bem treinada, com esforço, com amorosidade, aí nós vamos chegar num ponto em que, de carvão bruto, aí nós vamos virar realmente uma joia,
um brilhante do alto. E aí, de acordo com o tema hoje, que é o espelho da vida, nós vamos chegar num ponto que nós vamos refletir o comandante. Nós vamos chegar num ponto que nós vamos refletir Jesus. E é com serviço que a gente vai chegar nisso aí. Não tem milagre nesse processo, não. Quanta beleza a rodear teus passos, quanta ternura na brisa que te acalma no coração, quanto amor nos braços que te guardam, quanto calor, e tu o que fazes, és grande, és capaz, és filho de Deus. Onde estiver o teu tesouro, ali estará teu coração. Ama então, serve, confia, nada em vão, na prece vigias. As estrelas testemunham tua jornada, o sol te ilumina a caminhada. Todo o universo conspira a teu favor quando caminhas lado a lado com amor. Jesus cura as feridas, vá, anima-te, conquistarás. As estrelas testemunham tua jornada, o sol te ilumina a caminhada. Todo o universo conspira a teu favor quando caminhas lado a lado com amor. Jesus cura as feridas, vá, anima-te, triunfarás. Vá, anima-te, conquistarás. Baseado nessa música e nas experiências da vida, triunfo, conquista, sem ânimo, sem bom ânimo, é praticamente impossível. Então, se nós estamos aí sendo visitados pelo desânimo constante, porque o desânimo de vez em quando é natural, gente, no mundo de provas e expiações não assusta não, mas se ele está constante, corre e pede ajuda. Continua Emmanuel, falando dessa mente que reflete a providência divina. Estudando-a de nossa posição espiritual, confinados que nos achamos entre a animalidade e a angelitude, somos impelidos a interpretá-la como sendo o campo de nossa consciência desperta,
Gente, se ele está falando que tem consciência desperta, é porque tem consciência dormente. E tem um meio do caminho também, aquelas que estão abrindo a boca, assim, espreguiçando. Assim. O problema é que às vezes vai no banheiro, faz xixi e volta para dormir, né? Na faixa evolutiva em que o conhecimento adquirido nos permite operar. Definindo-a por espelho da vida, reconhecemos que o coração lhe é a face e que o cérebro é o centro de suas ondulações, gerando a força do pensamento que tudo move, criando e transformando, destruindo e refazendo, para acrisolar e sublimar. Gente, senhorita, você viu que esse semana está custoso hoje? Primeiro ele fala que nós estamos confinados no que nós achamos aqui, nos achamos entre a animalidade e a angelitude. Nós estamos entre a bicharada e os anjos, foi o que ele falou. A verdade, gente, é que a tropa da humanidade, ela está no meio do caminho. Não apavora não, porque nós já avançamos bastante também, desde o início, né? Mas tem muito pela frente aí. Nós ainda não somos nem bicho solto, né? Mas também não somos anjo de asinha aberta, não. Nós estamos marchando, né, entre essa bicharada e os santos, usando a expressão dos nossos irmãos católicos aí, tentando se encontrar aí, né, nesse grande compasso aí da alma, né? Tem dia que a gente parece uma fera coada. Tem gente que chega a rosnar. Se você apertar um pouquinho, ele ataca. Reage instintivamente. Já tem outros dias que essa mesma criatura que somos nós, ela consegue se lembrar que é filha de Deus. E aí você olha e fala assim, nossa gente, a fulano está agindo com compaixão, está perdoando. Olha a serenidade da pessoa, porque a gente tem essa capacidade já. Gente, esse é o grande combate. Não é externo, é o combate íntimo, é o dessa mente que combate ela mesma, é uma guerra interna. O problema não é preocupar muito com as bombas atômicas aí, que tem gente que ameaça que vai explodir, não, são essas bombas que estão explodindo o tempo inteiro dentro de nós. Aí Emmanuel fala assim, ó, como sendo o campo de nossa consciência desperta. Ele chama essa fase de consciência desperta. Ou seja, a gente já tem um tantinho de sabedoria, de instrução, de conhecimento. Mas ainda estamos carregando o ranço da preguiça moral. Sabe, mas não faz. Você sabe que raiva faz mal? Você tem noção disso? Eu também sei. Você está entendendo? Você sabe que vaidade vai levar você para o buraco? Eu também sei. Que o egoísmo, ele dá fiotinho assim, um atrás do outro, nem coelho ganha dele, para reproduzir. Eu também sei. Nós somos igual o soldado, que primeiro ele faz o curso teórico, sabe? Mas na hora que vai para o vamos ver mesmo, às vezes ele treme na base. Ele já sabe como é que faz, já explicou para ele lá, você vai pegar o fuzil, você vai puxar para cá, esticar para lá, você vai posicionar aqui. Mas na hora que ele tem que ir lá para dar os primeiros tiros, meu filho do céu, a mente da gente está nesse estágio aí, gente, é um campo de batalha. Entre aquilo que nós já somos, ou que estamos, e o ponto que nos aguarda, que a gente já tem consciência, que já temos capacidade para isso. Agora, o mais bonito que eu achei nessa frase do Emmanuel, que ele falou assim, o coração lhe é a face e o cérebro é o centro das ondulações. Olha onde que eu cheguei aqui. No quartel-general da alma, presta bem atenção nisso, para você entender que não tem nada a ver com a sua sogra, nem seu cunhado, não é culpa do seu chefe, não é do prefeito, não é de ninguém.
No quartel-general da alma tem 2 comandantes principal. É uma dupla. Coração e cérebro. A Emmanuel falou que o coração lhe é a face e o cérebro é o centro das ondulações. A sua mente é o espelho da vida. O coração é o rosto que aparece. É o que a gente sente. É a imagem que reflete. E o cérebro é o centro do comando, chefe. Presta atenção aqui. É o centro de comando, é o rádio base. A base do rádio que manda as informações está ali. É aonde chega e partem os sinais. É o que capta, processa e esparrama pensamento, lembrança, decisões. Se o coração sente a mágoa, o cérebro retransmite esse conflito. Se o coração sente a vingança, o cérebro ele faz uma maquinação assim, ó, ele vai criando o projeto da vingança. Mas se o coração sente amor, o cérebro ele tem um poder de organizar a solução para a vida da gente, que é um negócio magnífico. Não adianta querer transferir a responsabilidade da vida para ninguém, porque o quartel-general da sua alma, quem manda é você. Não desanimes, persiste mais um tanto, deixa de pessimismo, age auxiliando, esquece as sugestões de destruição. Segue adiante, ajusta os teus erros, trabalha constantemente, perdoa a toda a gente, evita entorpecer o teu coração. Silêncio frente às injúrias, esquece quem te fez mal. Não entregues tua vida por nada desse mundo. Carrega a tua cruz, confia e vai. Silêncio frente às injúrias, esquece quem te fez mal. Não entregues tua vida por nada desse mundo. Carrega a tua cruz, confia e vai. Carrega a tua cruz, confia e vai. Gente, tá fácil carregar a cruz aí? Minha mãe falava assim, perguntar não ofende. É porque eu fico perguntando essas coisas para mim aqui enquanto ela canta, sabe? Depois eu penso assim, não, eu vou partilhar as minhas dúvidas aqui com esse povo também, né? Porque eu não posso ficar pensando nisso sozinho, né? Carrega a sua cruz, confia e vai. Eu tenho repetido ultimamente para mim, sabe? Aí acaba que o povo da live aqui escuta quase todo dia, né?
Gente, o fardo não é acima da capacidade dos ombros. Por mais que você ache que Deus está pensando que você é servente pedreiro. Aqueles que carregam as vigas nas costas, assim, você fala, não é possível, eu não estou dando conta disso aqui não, Deus. Calma aí, ué. Tá tudo certinho, gente. Vamos em frente, porque tem um propósito educativo na nossa vida, né? Continua Emmanuel. Em todos os domínios do universo, vibra, pois, a influência recíproca. Tudo se desloca e renova sob os princípios da interdependência e repercussão. O reflexo esboça a emotividade. A emotividade plasma a ideia. A ideia determina a atitude e a palavra que comandam as ações. Em semelhantes manifestações, diz Emmanuel, alongam-se os fios geradores das causas de que nascem as circunstâncias, válvulas obliterativas ou alavancas libertadoras da existência. Eu falei a mesma coisa, eu falei, vixe Maria, Del Rey. Gente, vocês entenderam isso aqui? Eu entendi mais ou menos. Eu tenho que diminuir os pedaços aqui para ver se a gente chega num rumo aqui, ó. Em todos os domínios do universo vibra, pois, a influência recíproca. Tudo se desloca e renova sob os princípios da interdependência e repercussão. Eu entendi aqui que ele está falando assim, ó, no quartel da vida, não tem soldado isolado. Tudo que você pensa, tudo que você faz, está afetando alguém. Não interessa se o sujeito está lá na base da China, dos Estados Unidos, de Abaeté, ali nas Minas Gerais. E tudo o que o outro soldado faz, de um jeito ou de outro, nos alcança também. Emmanuel está nos chamando a atenção para a gente entender que a vida, gente, é uma grande rede. É como se fosse um esquema de comunicação de rádio, assim, entre as bases, sabe? Tem uma base aqui, tem outra ali. Cada pensamentinho nosso, ele vira uma onda. E hoje a ciência já está com competência para mostrar que isso é matéria. Então já não é mais muita coisa de a gente ficar assustado, né? Cada gesto que a gente faz vibra, então ele vira um sinal. Cada emoção nossa, cada vibração nossa, ela pode tocar, ela pode puxar, ela pode empurrar quem estiver nessa mesma frequência. Então, dependendo da raiva que eu emito aqui, esse negócio entra numa onda aqui e pode chegar lá no cantinho do Canadá lá e tá um casal lá meio que discordando e o cara dá um tapa na moça lá e eu sou corresponsável, porque a minha onda aqui influenciou lá. Parece meio fora de lógica isso, mas não é exatamente isso que ele está dizendo. O reflexo esboça a emotividade. A emotividade plasma a ideia determina a atitude e a palavra que comandam as ações. Aqui ele está falando que o comando do quartel-general da alma, ele tem uma sequência. O reflexo, o que você ouve, o que você vê, o que você percebe, o que você escuta, gera uma emoção. Você ouve Elizabeth cantar, você pode se sentir emocionado. Você me ouve falar, você fala assim, você pode ficar com raiva, fala assim, quieta, só deixa ela cantar mais uma. Pode acontecer, porque já aconteceu comigo, quando eu estava sentado aí escutando ela cantar. E essa emoção, ela vai gerando pensamentos. E esses pensamentos, eles vão sendo transformados em palavras, em atitudes. E isso comanda o movimento do nosso ser. É uma linha de transmissão, gente, da alma. Se a nossa emoção aqui, ó, ela estiver no bem, boa vibração, a ideia, ela sai limpinha, a onda sai limpa. Mas se a emoção estiver contaminada, o pensamento, ele sai viciado.
contaminado também. E aí a ação sai toda deturpada. É um rádio descalibrado. Ele dá interferência, ele vira uma chiadeira, é ruído, é uma confusão, porque as ordens que vão chegando para a gente, elas vão chegando e a gente não vai escutando aquele direito naquela misturada. Eu penso que não precisa explicar mais do que isso, porque isso acontece o tempo inteiro, dentro da nossa mente. Nós vivemos essas duas situações aqui, alguns mais para um lado da sintonia fina, um ajuste fino, limpo, e outros ainda um pouco poluído. Por isso a importância que a espiritualidade está dando aqui, para nos chamar para a tal da vigilância íntima, para a gente aprender a filtrar aquilo que entra antes de reagir. Porque não tem mais esse argumento, assim, nossa senhora, eu falei sem pensar. Isso não existe, essa possibilidade não existe. Você não vigiou. Fios geradores das causas de que nascem as circunstâncias, válvulas obliterativas ou alavancas libertadoras da existência. Aqui o Emmanuel capricha na poesia, hein? O recadinho dele é direitinho. Cada pensamento ou ação que você coloca no mundo vira um fio. E se você não tomar cuidado, não, esse fio, vocês conhecem a expressão maçaroca? Esse fio vira uma maçaroca e embrulha você, amarra o seu caminho, amarra pé, amarra mão, amarra pensamento, amarra tudo. Ou então ele liberta a sua alma, ele te puxa, ele te leva. Pode virar uma válvula obliterativa, uma válvula de bloqueio. Pensamento que nasce do ego, meio atrapalhado. Pensamento que nasce de medo. Pensamento que nasce de revolta. Bloqueia. O fio vai enrolando assim, ó. Ou pode virar uma alavanca, né, de impulso, de liberdade. Verdade, amor, fé. Te liberta, te impulsiona. É como, gente, se cada decisão nossa, em cada decisão a gente apertasse um botãozinho interno, íntimo. Você tem a escolha, você pode apertar o botãozinho que trava a sua vida, ou você pode apertar o botãozinho que abre a próxima porta para você seguir adiante. O que nós estamos apertando? Dá-me, Senhor, uma chance, dá-me, Senhor, uma noite, dá-me, Senhor, um minuto, hoje eu preciso pensar. Tantas batalhas perdidas, tantas jornadas sofridas, tantas noites mal dormidas, hoje eu preciso pensar. Quero aos teus pés meditar, quero aos teus pés relembrar, quero aos teus pés bem dizer, quero aos teus pés perdoar. Não mais revolta com a vida, não mais tristeza sem fim, não mais a dor que me assola, põe tuas mãos sobre mim. Hoje me pego a cantar, já sou capaz de amar, busco a
consolação vinda do amor e perdão. Horas felizes eu vivo, posso com Deus conversar. Já não sou eu peregrina, sei onde é o meu lugar. No colo da paz e do amor, nos braços do nosso Senhor, meu Pai do céu não se cansa de aliviar minha dor. No colo da paz e do amor, nos braços do nosso Senhor, meu Pai do céu não se cansa de aliviar minha dor. Dá-me, Senhor, uma chance, dá-me, Senhor, uma noite, dá-me, Senhor, um minuto. Hoje eu preciso pensar. Deus não cansa, disse a música. Deus não se cansa, e não se cansa de nós também. Tanto é que, olha nós aqui, com uma nova oportunidade. Nós é que nos cansamos de nós mesmos. Tem muita gente cansada de si mesma aí. Emmanuel continua: ninguém pode ultrapassar de improviso os recursos da própria mente, muito além do círculo de trabalho em que estagia. Contudo, assinalamos todos nós os reflexos uns dos outros dentro da nossa relativa capacidade de assimilação. Ninguém permanece fora do movimento de permuta, de troca incessante. Respiramos no mundo das imagens que projetamos e recebemos. Por elas, estacionamos sob a fascinação dos elementos que provisoriamente nos escravizam e, através delas, incorporamos o influxo renovador dos poderes que nos induzem à purificação e ao progresso. Alex, onde você foi arrumar esse texto de semana, Alex? Isso aí não. De vez em quando a gente tem umas intuições e a gente tem que seguir. Mas são as coisas que são óbvias, sabe? Eles fazem um jeito da gente dar uma esforçadinha mesmo de melhorar os raciocínios, sabe? Ninguém pode ultrapassar de improviso os recursos da própria mente, muito além do círculo de trabalho em que estagia. Fiorito, uma pessoa adentra ao círculo militar ali, da base, em média, eu sei que não tem um tempo certo, em média, o mínimo para ele chegar a general. Quantos anos? 28 a 30. Sabe o que Emmanuel está falando aqui? Que ninguém vira general da noite para o dia. É isso que ele falou. Ninguém pode ultrapassar de improviso os recursos da própria mente, muito além do círculo de trabalho em que estagia. Ele está falando que a mente tem ritmo de aprendizado. Não adianta a gente querer subir de patente espiritual sem passar pelas etapas. É isso que ele está falando. É um convite à paciência com a gente mesmo. Cada um de nós está num círculo de trabalho, disse ele. Cada um de nós numa missão, cada um de nós numa tarefa. A missão da Elizabeth é cantar, a minha por enquanto não é. Até mesmo porque ela não deixa, porque eu sou um soldado e ela é um general, eu tenho que obedecer. Cada um está numa faixa de entendimento, percebe isso? Gente,
tentar forçar. É o que eu falei aqui, eu estou correndo o risco de tomar uma solitária lá em casa, né? Verdade. Tentar forçar uma evolução sem preparo, vamos tentar manter aqui o mesmo raciocínio. É tipo você pegar o soldado que acabou de começar a carreira, ele não aprendeu nem marchar direito, o pé direito está aqui, ele está com o esquerdo virado para cá, assim, e pôr ele para pilotar um tanque daquele, um avião de guerra, não tem sentido isso. Tem mais essa ainda. Minha mãe ensinou isso mesmo. Contudo, diz Emmanuel, assinalamos todos nós os reflexos uns dos outros, dentro da nossa relativa capacidade de assimilação. Tem gente que é uma esponja. Tem gente que o negócio bate e escorre, assim, não assimila nada. Mas mesmo com ritmos diferentes, é uma troca constante, gente, presta atenção nisso. A gente vive trocando reflexos o tempo inteiro, o tempo todo. A gente reflete o que o outro sente. E muitas vezes deixa que o outro reflita também o que a gente transmite. Coitada da samambaia. Coitada das pimenteiras. Tem gente que seca uma samambaia com poucos segundos. Ou você acha que isso acontece só com samambaia? Com gente. Gente, é exatamente. E o lado positivo da coisa. Tem outros que ressuscitam essa samambaia. É tipo aquelas comunicação entre os pelotões, né? Às vezes eles montam as estações de rádio. Eu lembro quando um colega meu foi servir o exército, aí ele fez parte do time de futebol lá, e eles vieram jogar futebol na nossa cidade. Primeira coisa que eles chegaram, eles montaram acampamento, subiram as antenas lá, para manter contato lá com as bases lá. Cada um está no seu posto, mas está tudo ligado. Nós estamos todos conectados, gente. Mas tem um detalhe, tem um limite. Cada um só capta aquilo que ele consegue entender naquele momento. Ontem tinha um menininho lá no evento, o pai é músico profissional, o molequinho já é multi-instrumentista, ele tem mais do que uns 12 anos, 9 anos. Ele toca piano, toca bateria, toca violão, toca não sei o quê. Você entendeu? A hora que a Elizabeth dedilhava um negócio assim, ele já pensava assim, está faltando sustenido, não sei de onde lá. Ela errou o dedinho na hora de fazer o não sei o que lá. Para mim, meu filho, se ela errar esse trem e ela falar que está certo ou não está certo, eu não estou entendendo nada desse trem. Eu estou escutando aqui, para mim está uma beleza, uma maravilha. E às vezes ela mesma fala assim, nossa, olha que eu errei, que desafinei aqui, o violão estava não sei o que ali. Eu falei, não estou percebendo nada. É porque, gente, o nosso coração ele tem um filtro. Só que às vezes a gente não usa porque precisa. Mas a gente só absorve o que está na sintonia, o que a gente está pronto para sentir. É assim, é natural isso. Nós fizemos um dos eventos aqui, teve um momento que foi feito um pedido de uma música. A Elizabeth cantou. Aí, a gente fica assim de frente, vendo assim, as expressões de você, virou uma choradeira assim, quase que imediata, várias pessoas se emocionaram na hora. Eu falei, gente, o que está acontecendo? Eu tentando entender aquilo ali, sabe? Aí eu tenho que olhar a transmissão aqui, tenho que olhar não sei o que, outro aqui, se tem gente invadindo a live ali, eu estou aqui, né, e estou vendo o povo ali, né. Aí depois o dirigente pegou o microfone e falou assim, gente, vocês sentiram a presença da espiritualidade, e não sei mais o quê. E eu assim, gente, eu fiquei parecendo quando aqueles amigos da gente falam assim, Deus falou comigo. Eu falei, gente, Deus não fala comigo aí. Eu falei, o que está acontecendo? Porque o meu rádio não capta esse trem ainda, é espírito primitivo. Aí os espíritos que já estão mais alinhados, mais adiantado um pouquinho, a vibração dele já está naquele nível ali, ele já consegue pegar isso. A gente absorve aquilo que a gente está pronto para sentir. E o resto a vida vai ensinando com o tempo. Mais importante,
ninguém permanece fora do movimento de permuta incessante. Eu mesmo ali, às vezes, não percebendo como outros, eu estava sendo beneficiado também. Respiramos no mundo das imagens que projetamos e recebemos. Não tem escapatória. Nós vivemos mergulhados, gente, num campo de influência assim, ó, mútua. Tudo que eu penso, que eu falo, que eu projeto uma imagem, esse negócio vai e volta, é um imã. Ele atrai, ou dependendo da forma que você posiciona, ele repele. Aí você fala assim, não é possível, parece que eu taquei pedra na cruz, porque minha vida está desse jeito. Sintonia, meu filho, você muda a sintonia, você vai continuar alinhado com isso aí. Não tem outra alternativa. Tudo que está em volta joga de volta as imagens que nós estamos projetando. Nós somos tipo um satélite espiritual, assim, ó, mesmo que em micro proporções diante do universo, emitimos e recebemos o tempo inteiro. Você começa a soltar crítica o dia inteiro, soltando crítica, vai voltar conflito para você, não tem outro jeito. Sementinha de melancia não vai nascer laranja, é melancia. Mas começa a espalhar a sementinha de fé para você ver o tanto que a força volta. Por ela, diz Emmanuel, por elas, estacionamos sob a fascinação dos elementos que por um tempo nos escravizam, e através delas incorporamos o influxo renovador dos poderes que nos induzem à purificação e ao progresso. O espelho da mente pode virar uma corrente, algema, com as bolonas de ferro assim, ó, que o prisioneiro fica nos desenhos, mas não tem muita alma que está daquele jeito, ou pode virar uma catapulta, impulsionando a gente, depende daquilo que a gente reflete. Tem reflexo que prende a gente. Você está se sentindo preso ou presa? Faz um teste. Se apega aí à mágoa. Fica agarradinho com a mágoa para você ver. Desejo de vingança. Uma bola de ferro desse tamanho assim, ó. Copão de veneno que a gente bebe e torce para o outro morrer. Lá não sei aonde, o outro está nem lembrando disso. Isso paralisa a gente, hipnotiza. E por outro lado, tem reflexos que nos libertam, e a gente precisa focar nisso. Quando a gente busca qualquer coisa, gente, voltada para o bem, voltada para a luz, você foca num perdão ao invés da vingança aqui, do jeito que você der conta, não precisa ser coisa extraordinária, não, pode ser pititinha. O rádio muda a sintonia, muda a frequência. E se às vezes você se liga a ondas do Altíssimo aí, ó. Então você tem uma antena dentro de você. E o botão do rádio, ele é interno, não tem jeito de ninguém mexer nele por fora. Você acha que a Elizabeth não tem vontade de sintonizar meu rádio? Mas não tem como. Pode até tentar. Sintoniza com essa música agora, para você melhorar. Eu não sei o que há com o mundo, sei que estou vivendo das reais necessidades, saber o que fazer, qual é o meu dever. Meu caminho, minha trilha, minha direção é ser. Devo acrescentar valor ao mundo. Eu preciso estar atento, oh meu Deus. Oh, eu sei
levantar, confiar, ser pro mundo motivo de esperança. Sim, vencerei. Não reclamar, persistir, trabalhar. Jesus vai me guiar. Não duvido, vou à luta, no final será tão bom. Não desisto de viver no mundo, não desisto de ser bom pro mundo. Eu digo sim. Vou cuidar de mim. Eu digo sim. Vou cuidar de mim. Serei leve, serei pleno, o melhor que posso ser. Eu confio, não estou sozinho. Há uma luz que brilha em meu caminho, é Jesus. É Jesus. Serei leve, serei pleno, o melhor que posso ser. Eu confio, não estou sozinho. Há uma luz que brilha em meu caminho, é Jesus. 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 Até o bebezinho cantou, vocês ouviram? É Jesus. Só vocês, vai. Agora é o Alex. Vai, Alex. É Jesus. Para acabar? É Jesus. É Jesus. Deixa Rod Schultz saber, né? Ele podia saber que é Jesus, né?
Ela fala para eu cantar, gente. Não vem falar bobagem, não. Quer ver o que ele vai falar? Nos bastidores, ela me ameaça. Ela fala, eu vou brincar com você lá, mas você não abre os biquinhos não, porque senão vai ter problema pro seu lado. Estou falando, eu sou um espírito missionário. É medroso mesmo, não é vaidoso não. O nome é medroso. Emmanuel conclui o capítulo 1 do livro Pensamento e Vida, Espelho da Vida, de forma simples, bem mais simples inclusive do que a íntegra do texto, né? Ele diz que o reflexo mental mora no alicerce da vida. Refletem-se as criaturas reciprocamente na criação que reflete os objetivos do Criador. Entendeu isso? O reflexo mental mora no alicerce da vida. Aqui em Vitória, especialmente, devido aos morros, o padrão de construções é um pouco diferente lá do Distrito Federal, lógico, né? Que é um plano, né? O que é o melhor material para fazer alicerce aqui? Granito, concreto, ferro. Agora vamos voltar para o que Emmanuel falou aqui. O reflexo mental mora no alicerce da vida. Ele está falando que se você for construir uma casa para você morar, quando eu falo para você, você é um ser espiritual, viu? Você tem um corpo. Você nunca vai dizer assim, meu espírito. Não, meu corpo, que nem é meu. Eu sou um ser espiritual. Então, se a gente fosse, nessa analogia aqui, construir uma casa para o espírito morar, o alicerce aqui não seria feito de ferro, granito, concreto. É feito de pensamento. Está entendendo por que sua casa está caindo? Foi o que eu entendi aqui. Eu falei, por isso que eu não estou parando em pé. Não tem base, aí. O pensamento às vezes está viajando na maionese. Pensando nos trem terroristas o tempo inteiro. Você já amanhece com a cabeça a mil. Não filtra, não vigia, dá trela para aquilo, vem uns pensamentos, você, em vez de fechar a porta e a janela, você abre a porta e a janela, faz café para ele, bolo de fubá, como diz o Fiorido ali, pronto, e deixa que trem aí não tem casa mental que aguenta, gente. O que Emmanuel está chamando a atenção no final aqui é para falar para nós, tudo começa ali, nessa base invisível da nossa mente. É como se fosse um quartel subterrâneo. Ali as ideias são formadas, ali você vai gestando as suas decisões. Se o alicerce é firme, o espírito se sustenta, pode estar um furacão lá fora aí. Se esse alicerce estiver rachado pelo ego, pelo medo, pelo orgulho, cedo ou tarde a estrutura vai chacoalhar, balançar, e se o ventinho for um pouquinho maior, ela vai desabar. E aqui a gente começa a entender por que nós estamos do jeito que nós estamos. Mas nós não viemos aqui, e muito menos Emmanuel, lançar sombra na vida de ninguém, muito pelo contrário. Às vezes a gente precisa perceber também o que está acontecendo com a gente para nós termos, com conhecimento do problema, a condição de solucioná-lo, não é verdade? Então pode ser que a gente olhe para dentro de nós, foi o que aconteceu comigo, nesse espelho da nossa mente, e chegue na conclusão que ele está meio trincado.
E aí, Alex, o que eu faço? Calma. Quem que é o comandante? Quem que é o general da nossa vida? Jesus não dispensa recruta. Nem o Fiorito. Mas tem umas prerrogativas, gente. O comandante, ele também quer que você continue no treinamento. E para servir no exército do bem, não precisa ser perfeito. Não tem lugar nenhum que fala isso. Você tem que ser fiel à missão que você mesmo assumiu. Você precisa ser disciplinado. E principalmente tem que estar disposto a marchar. E marchar direito, porque senão você vai preso no quartel da sua própria mente. E tem que marchar. Mas o coração está cansado, tem que marchar. Mas o cérebro está bagunçado, tem que estar em movimento. Andar à toa é melhor que ficar à toa. Aprendi isso lá no Goiás. Eu tenho feito assim no final desses momentos assim, meio que uma recapitulação. A Elizabeth tornou comigo ontem, mas eu vou fazer hoje de novo. Porque eu não quero que nós saia daqui falando assim, não entendi direito, não lembro. Minha ideia é pegar o fiozinho condutor da nossa reflexão assim, ó. Vocês viram que a gente fez algumas comparações com o ambiente militar, né? Porque faz sentido nessa casa aqui. E eu falei lá no começo que é uma casa fundada por soldados da terra, inspirada por um soldado do céu. Está lá na história, está no blog do NEM. Depois vocês entram lá que tem muita coisa boa lá. Lá no comecinho aqui, ó, faz pouco tempo, 1 hora e pouquinho, 1h10 mais ou menos, que eu falei isso aqui. Eu falei que a mente é o quartel-general do espírito. Vocês lembram disso? Sim ou não? Eu falei que é de lá que partem as ordens. Os comandos saem de lá, os pensamentos, as decisões, os impulsos que movem o nosso dia. Se o QG está em paz, está organizado, comandado pelo Evangelho, o espírito segue firme, com direção. Mas se está bagunçado, um monte de conversa, para lá e para cá, desgovernada, orgulho em cima, medo, raiva, a tropa perde o rumo. Lembra disso? Eu falei que do lado de fora do QG, esse do lado de fora é meio do lado de dentro também, vocês entendem isso, né? Tem um sentinela. Eu tenho uma dó daqueles meninos que ficam lá, Fiorito, o dia inteirinho, rapaz. Chove, faz frio, está lá, espingardinho assim. Então, um sentinela chamado coração, esse vigia, e ele sente, e tudo que ele capta, ele transmite. E se esse sentinela ele tiver dominado por ressentimento, por orgulho, o que ele reflete é distorcido. Parece óbvio essas coisas, né? Isso aqui pode salvar a encarnação da pessoa. Se você entender, porque seu coração está contaminado, está com raiva, está com um desejo de vingança, se você não limpar ele, você está se prejudicando. É você que está se aprisionando. E você é o prisioneiro e é o carcereiro ao mesmo tempo. Está com a chave na mão, mas não abre a cela. Mas se você estiver firme, estiver sereno, o coração está equilibrado aqui, gente, nós vamos espelhar a luz de Jesus. Aí passou mais um pouquinho, nós vimos que cada pensamento funciona como uma ordem superior. Uma ideia das mais simplesinhas. Pensou, vira palavra, vira atitude, vira hábito, vira caráter, vira a vida. Se a mente está alinhadinha com o bem, as ordens são construtivas. Se o pensamento está desalinhado, sai da frente. Se vier um comando com o ego ferido, gente, a tropa desvia da missão assim, com uma facilidade.
E às vezes, 1 segundo de desvio da missão pode representar milênios de encarnações sucessivas aí para recuperar aquele desvio. Está assim de exemplos. E missão a gente sabe. A gente, para cumprir missão, gente, você tem que treinar, você tem que fazer. A Elizabeth escreveu essa versão que ela cantou agora há pouco aqui, ó. Eu fiquei observando ao tempo que ela ficou treinando para poder executar a missão. Qual que era a missão? Cantar aqui para vocês. Por isso que Emmanuel lembra, ninguém ultrapassa os próprios limites do improviso. Estou resumindo de novo aqui, porque a gente precisa levar isso para casa, sabe? Um soldado precisa preparar antes de ir para o campo de batalha, ninguém vai colocar, não tem comandante que vai expor a tropa. Gente, nós precisamos treinar o espírito. Nós temos que começar a fazer ginástica espiritual, musculação para a alma. Sabe? Fazer musculação para a humildade. Porque se a humildade não fortalecer, o orgulho ele está musculoso. Ele vai vencer. O Evangelho é o nosso manual de operação. Todo quartel tem um manual de operação lá que precisa ser seguido. E a prece? E as orações? É a faxina diária que os soldados têm que fazer nos alojamentos, sabe? Porque senão ninguém dá conta de ficar dentro daquilo. Você não consegue morar no encardido. E aqui já no finalzinho, agora mesmo, nós entendemos que tudo na vida é repercussão. Toda escolha vai e volta. O tempo inteiro. Manda amor, você vai receber apoio. Manda crítica, você vai receber resistência. Isso acontece com o filho. Ontem nós tivemos uma experiência muito parecida com isso aqui. De um pai mandando uns estímulos para o filho. E o que está voltando não está satisfatório. Ele está insistindo que aquilo ali é o correto, é o certo. Não vai dar certo. E assim, se a gente tiver com a mente limpinha, nosso quartel-general estiver limpo, o coração estiver atento, os pensamentos estiverem em ordem, o Espírito vai dar conta de seguir servindo. Ele vai seguir servindo, não é para ganhar uma medalha no final das contas, mas é porque ele já entendeu que espelhar o comandante, que quem espelha o Cristo, não tem maior honraria do que o próprio espelhamento de Jesus. Não precisa de medalha. Então, se eu pudesse, se eu tivesse autoridade para deixar algum conselho aqui, eu diria assim, ó. Vamos fazer um esforço para manter o nosso quartel-general limpo. A nossa mente limpa. Não dá trela para qualquer pensamento sujeira. Chegou, já passa a vassourinha nele. Grudou, pega o pano de prato, o rodo, a bucha, sei lá o que, esfrega aquilo ali, joga fora. Mantenha o seu sentinela, essa casa dos sentimentos aqui, o coração atento, ligado. Presta atenção no que você está sentindo antes de você reagir. Mantenha sua tropa disciplinada. Nós ainda precisamos do medo, porque sem o medo a gente expõe o nosso corpo físico ao desencarne com muita facilidade. Nós precisamos desse medo, mas mantenha esse medo disciplinado, no limite. E assim com o resto da tropa. Deixa o coração pronto para refletir Jesus. Esse é o nosso propósito. Porque quem serve com amor, gente, é um soldado, mas é um soldado da luz, não é soldado das trevas. Quem serve com amor, a farda é um reflexo de paz. Você olha para a farda da pessoa assim, ó, é a veste nupcial que a gente vai precisar para entrar na festa. Missão dada é missão cumprida. Até a próxima. E vamos avante.
mas com Jesus. Muito obrigado. Com essa última canção, vamos conectar nosso coração com os bons pensamentos e sentimentos e pedir a espiritualidade que já estão fazendo, mas a gente às vezes precisa pedir, porque a nossa fé é pequena ainda, que cada um receba o passe espiritual de acordo com o que necessita e com o que merece. Um certo dia um homem esteve aqui, tinha o olhar mais belo que já existiu. Tinha no cantar uma oração e no falar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração que compreendeu que além da vida que se tem, existe uma outra vida além. E assim o renascer, morrer não é o fim. Tudo que aqui ele deixou e o caminho certo pra seguir. Eu sei que ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou e colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda é tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem crescer, pra lhe entregar quando ele aqui chegar.
assim, com essa canção, nós agradecemos essa noite festiva, desejando muitos anos de vida a essa casa bendita que acolhe nossos corações, já acolheu tantos outros corações e ainda acolherá. Essa é a missão dessa casa abençoada. Que Deus abençoe os dirigentes, os trabalhadores e que haja sempre muita luz neste ambiente. Que assim seja, que Deus nos abençoe, nos guarde, nos proteja, nos ilumine os pensamentos, os sentimentos, para que façamos o bem em primeiro lugar a nós mesmos. E que assim seja. Muito bem, todo mundo passado. Muito obrigada pelo carinho, pelo cuidado. Desculpa o Alex aí, qualquer coisa, viu, gente? Desculpa aí qualquer coisa. Gente, pensa no sujeito ruim de freio, de cabresto. Meu Senhor, né? Se tivesse num quartel, você ia ter trabalho. Nossa Senhora. Ai, mas muito obrigada, viu, gente? E o ano que vem a gente possa voltar, né, Alex? Mais manso, né, Alex? Quem sabe, né? Muito obrigada, viu, Fiorito?